Muito bem. Oi, gente! Aqui é a Magda Amaral, da Gestão Financeira na Prática. E olha só, hoje nós estamos com mais um Escute o Especialista aqui, Fale com o Especialista, né? Onde a gente fala sobre informações financeiras do dia a dia, né? Então, sempre tem aqui um empreendedor da prática mesmo, né? Empreendedor do dia a dia aí, para tirar as dúvidas aqui, que provavelmente são as suas dúvidas. E qual é o meu objetivo com tudo isso? É desconstruir, né? Essa questão da mística que tem aí em relação a finanças, porque a gente às vezes tem a sensação que isso é difícil, né? Lá da escola a gente já pensa na matemática aí, mas com tudo isso eu quero ajudá-lo a construir uma gestão aí do absoluto zero, né? São informações para você colocar em prática no teu dia a dia e fazer uma gestão financeira, ou melhorar a gestão financeira que você tem, ou começar do absoluto zero e fazer isso tudo dar certo aí para melhorar a sua tomada de decisão. E hoje eu estou com a Adna, né? A Adna, que é empresária aí de indústria e comércio, né? Eu conheci a Adna num treinamento de finanças, acho que lá em 2018, né, Adna? Sim, por aí, faz um tempinho. Faz um tempinho, né? E depois que a Adna fez o curso de gestão financeira, ela notou, né? Eu estou dizendo aqui, mas depois vou deixar para ela falar também. E de lá para cá ela vem, a gente vem periodicamente aí discutindo alguns resultados da empresa dela, que ela percebeu o quanto é importante essa gestão financeira. Mas eu vou deixar ela falar por ela aqui, né? Adna, seja bem-vinda. Obrigada, né? Um bom dia também. Bom, eu fiz o curso, né, para entender um pouquinho mais, saber como seria, se eu estava no caminho certo, né, na gestão financeira da empresa e descobri vários gargalos, muita coisa que a gente precisava analisar mais de perto, né, tá observando, melhorando. E desde o curso, então, a gente está acompanhado aí com a Magda, né, com a empresa, nessas consultorias. E de lá para cá, os resultados vêm sendo muito melhores, a gente tem uma visão mais ampla, sabe para onde está caminhando, o que a gente está fazendo, está tendo melhores resultados, né? E a gente não vai abandonar nunca, porque essa parte de gestão financeira realmente é um ponto muito importante da empresa, né? Eu acho que para qualquer tipo de organização, não somente aqui para a gente que como indústria, né? Mas todo tipo de empresa, desde as menores até as maiores, eu acho que é muito fundamental a gente está trabalhando a questão financeira bem de perto, né? Porque é o que vai garantir a sobrevivência da empresa por um bom tempo. Então, estou muito feliz de poder participar aqui e tirar minhas dúvidas também. Sempre existem. E até convidei, né, gente, a Adna por isso. Adna, obrigada aí, né, pela informação que você trouxe. Eu concordo em número, gênero e grau, que finanças é para todo tipo de empresa e todo tamanho de empresa, né? E eu convidei a Adna porque realmente ela está lá na indústria, ela tem aí dúvidas da prática, né? E aí fica à vontade, né, Adna? Vamos lá. Eu sei que você tem aí uma série de perguntas que você gostaria de fazer, então vamos lá. Por onde você quer começar aqui? Eu estou à disposição. Tá certo. Bom, eu queria começar com uma pergunta que é bem relevante para a gente como indústria e que para mim sempre foi um pouquinho difícil de conseguir entender, que seria assim, como que eu consigo encontrar o valor exato do CPV dentro da indústria? Né, que a gente está num local só, eu não tenho como separar questões de escritório com a produção, e como que eu consigo, então, encontrar esse valor, se não for o 100% exato, mas muito próximo desse 100%. Tá, então vamos lá. Então, assim, o CPV é o custo, é uma sigla, né, uma nomenclatura de custo do produto vendido, certo, Adna? É isso que você quer saber, né? Muito bem. Então, para a indústria é assim, ó, nós precisamos montar o que a gente chama de ficha técnica. O que é essa ficha técnica, na verdade? O objetivo de uma ficha técnica é que a gente identifique o que compõe um produto. Então, vou pegar um exemplo aqui que todo mundo vai saber lá na prática, né? Vamos imaginar que você está fazendo uma receita de bolo, né? Então, você vai lá, no bolo vai lá ovos, leite, farinha, açúcar, fermento, tal, né? Bom, mas quanto vai de cada um desses? Ah, beleza, então vamos lá. 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, 1 colher de fermento, tal, enfim. Agora você já tem qual é a composição desse produto.
Uma vez tendo a composição desse produto, cada vez que você compra os ingredientes para montar esse bolo, ele vai ter um preço. Esse preço que você paga na compra, você vai atualizando essa ficha técnica através do custo médio. Por que custo médio? Porque muitas vezes você já tem um estoque. Eu comprei farinha, mas eu já tenho um estoque de ovos aqui. Então, quando você monta a ficha técnica, é uma maneira de você conseguir chegar no custo do produto baseado nas compras e no novo estoque que vai entrando na empresa. Mas, Magda, é o custo do produto vendido, né, Adna? Então, não é o que eu comprei que vai compor esse CPV, mas é o que eu utilizei naquele mês em que eu fiz a venda. Então, o ideal para a indústria é ter um sistema, é colocar aí a ficha técnica dentro do sistema para que você saiba assim, bom, então esse mês eu vendi X produtos, qual é o custo desses X produtos que eu tenho nesse valor de venda, tá? Então, é para ajudar, né? Porque se você não tiver um sistema, calcular na mão fica um pouco mais complexo. Mas é possível também, tá? Existem planilhas que podem ser desenvolvidas dependendo da quantidade de itens, tá, Adna? Que se você tem muitos itens aí de produção, fica mais difícil controlar isso aí na unha, como a gente diz, né? Vai me falando aí se vai ficando claro, tá? Não, tá ficando claro, sim. A questão mais difícil, eu acho que é exatamente isso, fazer essa média, né? Então, não é o valor que, por exemplo, hoje eu comprei por R$ 10 a farinha e no próximo mês vai ser 20. Então, eu não posso pegar os 20 do próximo mês para colocar ele como custo. Eu tenho que pegar o estoque que sobrou dos 10, mais esse 20 e fazer a média dele, que eu acho que é o principal, assim, para ter um custo muito efetivo, certinho, então. Isso, exatamente. Porque assim, embora você tenha pago 20 hoje, sei lá, no quilo da farinha, se você tem 10 quilos de farinha que estava no estoque, você tem que considerar que tem que montar esse custo médio, que basicamente é o quê? Se a gente pegasse esse exemplo aqui de 10 quilos que eu tenho a R$ 10 e mais 10 quilos que eu comprei aqui a R$ 20, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os 10 quilos por 10, mais os 10 quilos multiplicado por 20, e aí dividir, né? Mas dividir por 20 quilos, que é o que eu fiquei no final. Aí eu vou encontrar aí qual é o meu custo que eu tenho que ter lá na ficha. Por isso que o sistema ajuda, porque o sistema, em tese, estando bem configurado, ele vai trazer essas informações, né? Esse que é o detalhe. Então, você tem um primeiro trabalhão, né, para fazer essa configuração, só que depois isso fica aí bem, bem prático, né? E é realmente bem importante, porque isso influencia muito aí em você enxergar os resultados da empresa. Exato, isso daí é uma dificuldade. Mas ainda agora, que está tendo muita alteração de preço para a gente como indústria, cada compra que a gente faz está um preço diferente a matéria-prima. Então, hoje eu posso comprar por R$ 20 e daqui uma semana eu faço um novo pedido e já está 25, né? E só está aumentando, não está reduzindo, né? A gente está nesse movimento do mercado desde o ano passado, tá? Sim. É um pouquinho difícil, então... E é importantíssimo isso que você está falando, porque assim, quando o mercado está mudando demais os preços de compra, a gente não consegue muitas vezes seguir aí uma tabela. Eu fiz a ficha uma vez, aí eu falo assim, bom, aí daqui a 6 meses eu vou refazer a ficha, mas nesses 6 meses já mudou muito a questão de preços. E aí o que acontece é que às vezes a gente começa a tirar do bolso, né? Porque a gente tem que repassar isso para o preço de venda. Então, se eu não calculo o custo do produto de forma aí adequada, eu acabo tendo problemas na hora de fazer, na hora de ter o lucro da empresa, porque automaticamente, se eu não repasso, eu estou tirando do meu bolso, né? Eu estou pagando esse aumento de preços aí do fornecedor. Sim, é bem isso. E é outro desafio, né? A gente entraria no outro desafio que não vou trazer aqui agora, mas se você não repassa, você paga do bolso, então você tem que saber muito até onde você consegue trabalhar, porque o cliente lá na ponta também, ele não aceita você repassar igual a gente recebe aumento, né? Tipo, a cada semana eu tenho um aumento. E se eu não consigo, tipo, eu vendo hoje para o cliente, na próxima semana eu vou vender, não, tá 100, semana que vem já tá 150, um exemplo. Né? Então, esse repasse, né, no preço de venda também, lá na ponta, não pode ser tão rápido igual a gente recebe, porque gera aí uma dificuldade em nível de mercado.
Sim. Mas é justamente você ter essa ciência para saber, não, eu posso trabalhar até aqui, agora se eu tiver que reduzir, tipo, mais que isso, eu já vou ter prejuízo, então nem compensaria vender, vamos supor, né? Se eu não consigo repassar, nem vendo. Eu Não, tive que fazer exatamente, isso. né? Exatamente. Então, você tem que tomar um cuidado, porque isso influencia diretamente na lucratividade, que é basicamente esse papo que a gente está batendo aqui, né? Sobre DRE, sobre lucro. Então, é extremamente relevante que você saiba até onde você pode chegar, porque daí para frente, quanto mais você vender, se tiver prejuízo, mais prejuízo você vai ter. Você está jogando o teu estoque fora. Então, se está tendo aumento, é melhor você de repente se reposicionar para depois aí avançar no mercado, né? Então é essa influência que tem aí diretamente sobre o lucro. Então, é bom até que você falou disso, que a minha outra dúvida é na DRL sobre a questão dos pontos de equilíbrio financeiro, operacional, econômico ali, né? Uhum. Eu queria entender um pouquinho como chegar em cada um desses pontos de equilíbrio, como a gente estipular esse ponto de equilíbrio na empresa e para entender o resultado final, né? Para saber se Uhum. deu lucro ou prejuízo. Tá. Então vamos lá, vamos falar assim, ó, o ponto de equilíbrio ele é calculado através da DRE, porque ele precisa das informações da apuração de resultado, mas ele é um indicador, tá? Não necessariamente ele faz parte da DRE. Eu, quando faço uma DRE, eu já gosto de jogar os pontos de equilíbrio ali, porque ele já te dá essa noção. Então, o que é o ponto de equilíbrio, né? Para quem está vendo aí, de repente não tem essa informação. Ponto de equilíbrio é o quanto você precisa vender para você bater ali nem o lucro nem o prejuízo, para você empatar, como eu disse, ficar no 0 a 0. Por isso existem três, né? Que a Adna comentou ali, ó. O ponto de equilíbrio operacional é aquele que você faz um volume de vendas que cobre os teus custos fixos e variáveis da operação, tá? Então, por isso é chamado de ponto de equilíbrio operacional, né? Você vai linkar aí com esse nome, é para pagar as despesas e custos da operação. Quando a gente fala em ponto de equilíbrio financeiro, né, e econômico, ele já tem uma diferença, porque as empresas, por exemplo, elas têm aí alguns investimentos. O investimento em si, empréstimos, ele não faz parte da operação. Então, a gente calcula o quê? A gente calcula o ponto de equilíbrio financeiro, que é o quanto você precisa vender para que você, além de pagar as despesas da operação, você pague também esse investimento, essa parcela que você tem aí para pagar, tá? Ou o investimento que você deseja fazer. Então, aí é um outro volume de vendas. E, por fim, um ponto de equilíbrio econômico, imagine o seguinte, né? Econômico é para você economizar, ganhar alguma coisa, né? Então, o ponto de equilíbrio econômico é aquele que você vai calcular qual é a estimativa necessária de vendas para você, né? Tanto pagar as despesas, quanto pagar os investimentos, que é a parte financeira do negócio, quanto gerar um lucro para você poder cumprir, né, a efetividade da empresa, que é gerar lucro, né, gerar lucro para os sócios, para os investidores e para reinvestimentos futuros, vamos dizer assim, tá? Vamos lá, agora vindo para a tua pergunta assim, ó, como é que eu sei o quanto que eu preciso, que era a pergunta principal, né? Mas como é que eu sei calcular, né? Na verdade, existe uma fórmula para isso, e até interessante, Nádia, porque a gente, hoje falando de DRE aqui, eu até vou fazer, eu tenho feito algumas aulas mão na massa aí também, né? Vamos fazer uma aula mão na massa sobre como calcular, né, esses indicadores aí, porque aí eu vou mostrar fórmula mesmo para fazer isso. Mas você precisa da DRE, por quê? Porque você tem que saber a margem de contribuição e você tem que saber os custos fixos da tua empresa. O que são esses custos fixos? Né? Aqueles que faça chuva, faça sol, você tem que pagar. Basicamente, o ponto de equilíbrio é o quê? É a venda necessária, né, que você vai encontrar dividindo o quê? Os custos fixos pela margem de contribuição. Então, é importante calcular a DRE para daí chegar nesses indicadores, tá? Entendi. Então, era uma dúvida até que eu vou acrescentar aqui. Se por um acaso uma empresa ela tem dívidas antigas, vamos supor, as empresas têm dívidas antigas, passa por esse momento de pandemia, fica com dívida e depois vai renegociar. Dentro desses pontos de equilíbrio, o que tem que estar incluso é ali no financeiro, que é onde tem investimento, empréstimos, entraria dívidas a pagar ali naquele ponto também? Perfeito. Existe exatamente isso. Então, assim, ó, Uhum. essas dívidas antigas, esses empréstimos, eles não fazem parte da operação atual. Uhum. Portanto, ele não está dentro do cálculo do lucro líquido, dentro do ponto de equilíbrio operacional.
Então, quando a gente calcula o ponto de equilíbrio financeiro, a gente vai colocar essas parcelas que você tem aí, seja de empréstimo, seja aí de dívidas antigas que foram renegociadas, para daí calcular um ponto de equilíbrio financeiro. Porque no final das contas, você precisa vender para pagar tudo isso, senão a empresa não vai sair do lugar, né? Ela vai acumular outras dívidas, apaga uma e deixa outra para trás. Então, por isso a gente calcula esse ponto de equilíbrio financeiro. Está certíssima a sua afirmação. Aham. Então tá, e posso já emendar um pouquinho? Eu perguntei ali também na questão do lucro ou prejuízo, é depois desses cálculos todos, né, que a gente vai acabar chegando se deu lucro ou se deu prejuízo. E aí, dentro do ponto de equilíbrio, ver se zerou ali, se zerou, zerou. Pelo menos a empresa não ficou no vermelho. E se não zerou, vai dar ali o lucro, ou enfim, né? Não zerou, mas deu prejuízo e tal. Eu acho que é na sequência, e daí já dentro da DRE já aparece, né? Tá, dentro da DRE a gente vai ter uma sequência que é assim, ó. Nós temos as receitas, né, do mês, nós temos os custos relacionados à receita, né, que é aquele custo variável, despesas variáveis que a gente diz. Depois nós temos as despesas fixas. Quando você calcula essas despesas fixas, que é da operação, você chega aí no teu lucro operacional, que é referente ou seja, o lucro líquido ali. Depois que você embute essa parte de reinvestimentos e tal, né, que você está fazendo, ou parcelas que você está pagando, a gente entende o que é e chega na informação assim, do que é o lucro, o resultado financeiro. Aí já não é mais o lucro operacional, o lucro líquido, aí a gente já está chegando no resultado financeiro, que é basicamente o quê? Olha, a operação, vamos pôr um número aqui para ficar mais claro, a operação gerou um lucro de R$10.000, mas eu tinha 5.000 de parcelas para pagar, então o meu resultado financeiro, tá, foi de 5.000. Ou seja, na hora que você calcula um ponto de equilíbrio, você está fazendo uma estimativa de quanto você precisa vender para pagar todas essas contas. Então, na hora que você faz o cálculo na prática, você vai fazer a conta agora efetiva, né? Uma você projeta e na DRE você avalia se o que você projetou aconteceu na prática para calcular aí e tirar possíveis distorções, tá? Entendi. E você comentou da margem de contribuição, eu vou mudar aqui um pouquinho, e aí eu queria perguntar para você, então, que é uma dúvida que eu tive, e eu acho que é muito relevante a gente colocar, vejo ainda no mundo empresarial, muita gente com a mesma dúvida do que é a margem de contribuição, como é que eu encontro ela, né? Tipo, é uma coisa, não sei, mas para mim toda a vida foi tipo muito relevante e foi muito difícil eu tentar convencer outras pessoas de que é uma informação muito importante, toda empresa tem, e ela é utilizada o tempo todo, então eu queria uma explicação sobre isso. Sobre isso. Não, é perfeito, porque eu estou falando aqui margem de contribuição e margem de contribuição, e a margem de contribuição é um cálculo que a gente também encontra fazendo a DRE, que é a apuração de resultado. Então, quando eu faço o demonstrativo de resultado do exercício, eu estou avaliando lá e encontrando as informações financeiras e, dentre elas, a margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? Você tem, então, como eu comentei, as receitas, né? Depois você tem os custos para gerar essa receita, tá? Então, ali, o que vai nesses custos para gerar receita? Os impostos que você tem que pagar, comissões, o custo do produto que você vendeu no mês, que foi a tua primeira pergunta, né? O custo do produto vendido, né? E outras despesas que daí, assim, frete, tudo aquilo que está relacionado ao sacrifício que você teve para gerar essa receita que você colocou na DRE. Qual o resultado disso? É a margem de contribuição. Então, quando eu pego as receitas e tiro essas despesas que eu elenquei aqui, esses custos que eu elenquei aqui, eu vou encontrar essa margem de contribuição. Quando eu encontro essa margem de contribuição, eu encontro um valor monetário. Para saber quantos por cento ela representa da minha receita, então assim, ó, quanto é que sobrou, né? Então eu divido o resultado monetário ali. Então vamos supor que você teve uma venda de 100.000 e 50.000 foi custos ali, despesas variáveis. Então, sobrou uma margem de 50.000. Quantos por cento ela representa? Se eu pego esses 50.000 e divido pelo 100, eu vou encontrar que ela representa lá 50%. Tá? Então, basicamente, esse 50% é o que a gente vai usar lá para calcular os pontos de equilíbrio. Quer dizer, de tudo que você vende, quanto é que sobra?
Tá? Então, isso é a margem de contribuição. É o que sobra e contribui. Por que ela chama margem de contribuição, né? E sempre que eu gravo, eu falo assim, gente, dá a sensação de que você está contribuindo, que é ruim, né? Então, a margem de contribuição, né? Por que margem de contribuição? Às vezes, para facilitar, eu até chamo de margem bruta, para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? Porque quando fala contribuição, vem essa sensação ruim de estar pagando. Mas não, margem de contribuição, ela é importante para você e ela é importante que você saiba. Você está certíssima de tentar convencer as pessoas da sua empresa de que margem de contribuição é importante, porque é ela que vai pagar as contas, que vai deixar lucro aí. Então, é dela que sai isso. Se a margem de contribuição for menor do que as despesas que você tem na empresa, não vai sobrar dinheiro. Então, você vai ter que ou aumenta a venda ou melhora alguma coisa aí. Por isso, a DRE é importante, porque você começa a enxergar os possíveis problemas que você está tendo e aonde você pode trabalhar para melhorar o resultado. Entendi. Então, só para recapitular aqui, eu pego da receita, a margem de contribuição, eu vou fazer em cima do cálculo de todas as despesas variáveis e o custo de produção. E ela, né, o que sobra dela ali, da margem de contribuição, vai ser para pagar os custos fixos, né, que a gente coloca, né? O custo que a empresa tem, vendendo ou não vendendo, ela tem que pagar todo mês. Então, o que sobra da margem de contribuição, né? Vamos colocar assim, o que sobra, vamos supor do teu exemplo, os outros 50% tem que pagar todo o custo fixo, né, da empresa, se tiver os empréstimos, investimentos e tudo, e é da onde vai sobrar também o lucro, né? Tipo, o resultado positivo lá no final também. Seria isso a lógica? Isso mesmo. Então, assim, ó, quando você paga todos os custos e as despesas do mês, né, de competência do mês, vamos lembrar que não é o que você pagou, mas é o que gerou naquele mês. Então, tem que calcular ali os custos proporcionais, que eu chamo. Quando você termina de, vamos dizer, quando você elenca tudo isso, você chega no lucro líquido. Quando você, que eu chamo de resultado líquido também, né? Aí, quando você coloca ali empréstimos, investimentos e tal, aí você chega no resultado financeiro, né? Que é assim, ó, depois que eu paguei tudo aqui, e aí a margem de contribuição, ela tem que ser o quê? Necessária para pagar tudo isso realmente, tá? Embora, lembrando que investimentos e essas parcelas, elas não fazem parte necessariamente da DRE, é só um sacrifício financeiro que você está tendo naquele momento para a necessidade da empresa. Por isso que isso sai do lucro, porque é uma decisão que você tem. Ah, eu vou investir numa máquina. Você investe se você tiver lucro. Se você não tiver, você vai ter que fazer a empresa gerar um lucro para pagar essa conta, né? Senão, eu não posso investir. E assim vai. Tá? Tá, eu entendi. Então, vou jogando tudo aqui, que é umas partes, eu acho que bem interessante para entender se está dando certo ou não na empresa. A parte do lucro bruto, então, eu queria que você me explicasse um pouquinho também, que é uma questão que para mim foi, sei lá, parece tão simples, mas para mim ficava muito confuso, que é a questão do lucro bruto, o lucro líquido, qual que é o conceito de cada um ali e o que de fato eu pago com o lucro bruto da empresa. Quando é que eu vou saber que estou no lucro líquido, né? Eu tenho que ter esse dinheiro guardado do lucro líquido cada fim de mês, né? Ou igual você falou, do lucro líquido eu vou pagar o investimento, eu vou pagar um empréstimo e tudo. Então, essa parte aí você já até me respondeu, né? Mas essa sequência para saber aonde que eu tenho lucro bruto, o que eu estou pagando? Depois que eu paguei o que tem que ser pago com lucro bruto, está em um líquido, sobra o quê? Essa sequência, você consegue me ajudar? Vamos lá. Vamos ver se falando aqui eu vou conseguir explicar, né? Vamos assim, ó, pensa o seguinte, quando a gente fala de uma DRE montada seguindo os princípios da contabilidade, a gente calcula a receita e a gente calcula as despesas relacionadas à receita. Então, por exemplo, o lucro bruto, ele vai ser encontrado de que forma? Ele é o resultado quando eu pego as receitas, eu coloco os materiais diretos daquele produto, eu coloco ali os custos dos materiais de compra, né, que seriam dos produtos, eu coloco o que mais? A mão de obra direta, né, quando eu consigo estimar ela em relação ao produto, que se eu não consigo, então vai ficar mais difícil, né? Às vezes eu vou jogar toda a mão de obra ali e isso não pode. Aí sim eu chego no lucro bruto. As despesas comerciais e outras despesas variáveis,
elas estão depois disso. Então, o lucro bruto ele é encontrado de que forma? Quando você calcula a receita e você tira basicamente os custos relacionados para aquela geração de receita, que seriam os materiais diretos, tá? Que são esses todos que eu elenquei aqui. Aí eu encontro o lucro bruto. As demais despesas comerciais e financeiras, tudo isso está para baixo. Quando eu coloco tudo isso, né, assim, ó, as despesas que comumente a gente às vezes chama de fixas, mas tem algumas variáveis que vão aí no meio que você vai colocar depois do lucro bruto, que são essas despesas comerciais, por exemplo, que aí é diferente daquele cálculo de margem de contribuição que eu tinha falado anteriormente. Então, às vezes, as pessoas confundem o lucro bruto com a própria margem de contribuição. Mas já entendemos o que é margem de contribuição, então vamos pensar o seguinte: como é que a gente vai chegar no lucro líquido? Então, veja, você colocou as receitas, você colocou os custos diretos de materiais e da fabricação ali, incluindo o custo do produto. Depois você vai tirar, você encontrou o lucro bruto, então. Quando você coloca todas as demais despesas ali, aí sim você vai encontrar o lucro operacional. E depois ainda, quando você coloca as despesas financeiras, aí você vai chegar no lucro líquido, tá? Eu estou falando de despesas aqui, tá, gente? Mas receitas também, tem receitas financeiras que iriam nessa fase aí depois do lucro operacional. Então, nós falamos de 3 lucros aqui, percebeu? Isso o lucro que eu ia falar. bruto. Isso. Depois eu falei de tirar as despesas ali relacionadas à operação também, que é as despesas fixas, e algumas despesas comerciais, por exemplo, despesas com vendas, você chega no lucro operacional. Aí você coloca as receitas e despesas financeiras e aí você chega no lucro líquido, tá? E os impostos, aí, inclusive, né? E dependendo da forma como você está enquadrada aí, então acho importante colocar que, assim, você tem imposto sobre lucros, né? Quando você está no lucro real, que é o imposto de renda e a contribuição. Então, inclusive, colocando essas provisões aí sim você vai chegar no lucro líquido. No lucro líquido. Porque a despesa do imposto vai lá em cima, né? Logo depois, para achar o lucro bruto já. Né? Ela tem a receita, daí já tira os impostos. Isso, então, assim, eu tenho. Numa sequência, você tem as receitas brutas, quando você tira os impostos relacionados com a venda, você tem a receita líquida. Aí você tira os custos diretos, aí você tem o lucro bruto. A continha sequencial, né? Não, mas já está dando para entender. Então, lá no final, eu vou ter o operacional, o lucro operacional. Aí eu coloco a questão das despesas, receitas financeiras, para eu chegar ali no lucro líquido, né? Perfeito. Aí do lucro líquido é que eu tiro empréstimo, tiro financiamento, quero pagar dívida, quero fazer um investimento, eu tiro desse valor. Mas eu considero na empresa que eu tive um lucro, vou ter que chutar um valor, né? Lá no final da despesa operacional deu 20, aí eu tive empréstimo, financiamento, investimento de 10 e sobrou 10 mil. Então, esse é... Não, errei já. Não, mas assim, o raciocínio estava certo. Você teve um lucro líquido de 20, daí você teve despesas a pagar de investimentos de 10, e aí você chegou lá num resultado financeiro de 10. Até aí tá certo. De 10, isso. Mas então eu considero que o lucro da empresa foi 20, né? O lucro líquido. Isso mesmo. Exato. Só que eu não tenho os 20, vamos supor, lá no banco, porque eu tive que pagar fulano, ciclano, e aí me sobrou 10. É isso mesmo. Agora, deixa eu falar desse valor que você teria no banco aí, porque aí você levantou uma dúvida que também é comum aqui e que talvez seja a tua dúvida. Então, assim, ó, não necessariamente o lucro está no banco e no caixa. Porque vamos lembrar que eu comentei que você coloca as receitas com as vendas e você pode ter parcelado isso em 5 vezes, em 6, em 10. Então, veja, você ainda não recebeu esse lucro, ele não se realizou no teu caixa. Por quê? Eu tive 10 mil, mas eu parcelei em 6 vezes. Então, você vai ver no teu caixa um sexto-avo, né, que a gente diz, né? Vamos dividir por 5 para ficar mais fácil esse negócio aqui, né? Um quinto desse lucro. Então, basicamente, o que entraria no teu caixa? R$2.000 desses 10 que você teve de lucro aí, tá? Ou dos 20, né, entraria aí um quinto disso. Mas agora eu ainda paguei os empréstimos. Então, olha só como essa conta fica um pouco mais complexa, né?
Se eu Sim. pegar aqui, ó, eu vou até puxar uma calculadora aqui para fazer essa continha aqui com você, ó, já que a gente botou um número nisso aí. Então, olha só, você teve 20 mil de lucros, mas você parcelou em 5 vezes, então eu vou receber um quinto disso, né? Em tese, o que entraria no meu caixa são 4 mil reais. Mas agora eu tenho 10 mil para pagar de empréstimos. Perceba que a gente tem uma falta de dinheiro aí, porque você recebeu 4 mil e você tem 10 mil para pagar de empréstimo. Então, faltou 6, concorda? Então, o teu resultado... Então, o que acontece é assim, o que você visualiza na DRE não é o número do caixa, porque no caixa a gente tem que calcular o que a gente chama de fluxo de caixa. Tá? Que é o demonstrativo do fluxo de caixa, é um outro demonstrativo, porque aí eu quero saber o que sobrou de dinheiro, o que sobrou de dinheiro tem que ver o que entrou e o que saiu, é uma outra conta. E uma outra questão importante é que assim, e às vezes as pessoas se confundem, porque elas olham e falam assim, mas não tenho dinheiro, cadê o dinheiro? Né? É por Vendi causa um desse... monte, não tem. Ah, isso é muito comum. Isso é muito Muito comum, vendeu e comum. não... Aham. Então, por isso que eu falo que são duas informações importantes aí, e até em um outro momento, até vou fazer um fale com um especialista a respeito de fluxo de caixa, né? Sobre essa questão do dinheiro que realmente você tem, e esse comparativo, tá? Ficou clara essa diferença, Adna? Ficou, que agora dá para entender que quando dá o prejuízo, né, vamos colocar financeiro na DRE, embora você olhe no banco tem o dinheiro, ou tem, você entendeu? No caixa tem o dinheiro, vamos colocar, só que na DRE lá dá um resultado negativo, porque tem N variáveis, né? Igual aqui para a gente, por exemplo, tem antecipação de pagamento de cliente, entrada de pedido, o pedido nem foi faturado ainda, às vezes vira um mês, então sempre o caixa dá diferente do resultado ali. Então, bem no comecinho, para mim, tipo, era muito difícil entender. E a pergunta que eu tinha que responder era sempre essa: vende um monte, cadê o dinheiro? Né? Então, você conseguir equilibrar tudo isso ou entender aonde está esse dinheiro. E eu acho também que tem a questão do estoque aqui para a gente, né? Pelo menos como indústria. Então, pode ser que tenha, né, dado resultado financeiro positivo, tenha dado lucro, só que foi feita produção que não foi muito acertada. Então, todo o dinheiro que você vê, tipo, deu um lucro de 20 mil, e cadê esse dinheiro, né? Às vezes recebemos tudo já, e ok. Só que tá tudo no estoque, né? Tipo, aquele dinheiro não tá palpável, né? Tem que ser feito dinheiro com ele, então... Exato. E deixa eu falar um exemplo aqui, né, do que você está falando aí, para que as pessoas também percebam isso. Quando a gente tem estoque, então assim, ó, você é indústria, mas o comércio também tem estoque, né? Então você tem que pensar o seguinte. E aí você falou do ponto de equilíbrio, né? Porque isso vai impactar. Veja, você calcula um custo de produto vendido naquele mês. Então eu vou pegar de novo esse exemplo dos 100 mil reais. Supondo que desses 100 mil, 30 mil foi custo de produto vendido. Né? A gente tinha falado ali de 50 mil de despesas variáveis e tal, mas assim, desses 50, 30 mil é de custo do produto vendido. Então, o que acontece? Basicamente, a sua reposição de estoque deveria ser de 30 mil, porque é o que você consumiu no mês, então você só tem que repor isso. Mas nós sabemos que quando você faz uma negociação com o fornecedor, muitas vezes, para conseguir um valor melhor, você acaba negociando uma quantidade um pouco maior. Às vezes, não é nem para conseguir preço, é porque você compra de determinados fornecedores e para compensar um frete e até uma compra mínima, o fornecedor estipula um valor mínimo. Aí você, supondo que compre lá, ó, eu usei 30, aí você fechou suas compras e deu 70 naquele mês. Ou seja, 40 mil você está tirando do teu caixa e colocando no estoque. É dinheiro, você só mudou a forma desse dinheiro. O dinheiro estava lá, era moeda, e agora ele virou estoque. Então, ele virou, no teu caso aí, né, que produz sandálias ortopédicas, né, até bom lembrar da gente, a Adna tem uma indústria daquelas sandálias que descansa os pés, é muito legal, é a Long Life do Brasil, né? Então, olhem lá que tem um e-commerce aí para vocês experimentarem, que são maravilhosos. Mas vamos lá, então vamos supor que o teu virou a correia do chinelo, né? Sandália, né? Virou a correia das sandálias, virou lá todos os adereços, toda a composição aí. Aí você olha no caixa e fala, cadê o dinheiro? Aí você conta o estoque, o dinheiro está lá. E um detalhe é que o estoque, quer dizer,
ele não é dinheiro na hora que você quer. Você não consegue pagar a conta com aquele estoque, a não ser que você faça a venda dele. Por isso que, às vezes, as pessoas, como você falou, as pessoas olham e falam, está vendendo e cadê o dinheiro? Então, a composição financeira disso é muito maior. E aí, esse aumento de estoque, você tem que pagar por ele. Então, a gente joga isso no ponto de equilíbrio financeiro, porque é quase como se fosse um investimento que você fez naquele mês para reposição de estoque. Quer dizer, o investimento de repor o estoque acima daquilo que você precisa no mês. Exato, exatamente. Isso daí pega muito, né? Vamos colocar, Nossa, no dia a dia. Pega, Adna, e não é uma exclusividade, para você não ficar triste, tá? Não é uma exclusividade sua. Eu encontro, assim, muito comum as pessoas dizendo, Magda, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, aí você vai ver, o estoque está abarrotado. Então, lógico que você comentou, né? O produto está subindo, então, às vezes, estrategicamente, isso é bom. Agora, você tem que ver o seguinte, né? Se você utiliza um cheque especial para pagar esse estoque, quanto te custa um cheque especial e quanto esse produto teria subido se de repente você não tivesse comprado. Então, às vezes, a gente tem uma falsa sensação de que está comprando melhor, mas aí você começa a pagar juros para poder pagar esse estoque não é mais o preço que você comprou, mas é o preço que hoje ele já vale em detrimento de todo o custo financeiro que está sendo embutido dentro da empresa. Exato. Tem a questão do cheque especial, que é muito comum dentro das empresas também, o desconto, né, a antecipação de recebíveis, isso tudo tem os juros altos, um risco, né, ainda do recebimento, e acaba não sendo tão viável. Isso daí eu percebi muito na prática, errei isso daí já, então hoje já não erramos mais, só que já aconteceu exatamente isso, né? Você tem uma falsa sensação de que está saindo ganhando ali numa situação. E às vezes compensa, não vou comprar esse tudo, né? Tipo, essa quantidade, muito, e compro lá na frente, vou pagar um pouco mais caro, mas pelo menos não vou entrar não diria dívidas, né? Mas pagando um juros altíssimo ali para conseguir uma situação melhor no momento. Então, é uma questão bem complicada, mas eu acho que com o tempo a gente vai acertando, ajustando e uma hora a gente acerta 100%. Não, a importância de você fazer os cálculos, porque assim, quando você fala, ó, hoje eu já faço diferente, né? Então, quer dizer, você faz diferente porque você começou a enxergar, a montar, né? Então, assim, como você comentou, desde o treinamento você vem fazendo esse acompanhamento, e aí você começa a perceber, porque senão é uma informação no feeling, e realmente a gente tem a sensação de que, assim, não, mas eu vou precisar desse estoque. Só que, gente, o estoque assim, ele leva a uma situação bem perigosa, porque além dele ocupar o dinheiro, que daí assim, eu preciso pagar uma conta, eu não consigo pagar com estoque, eu tenho que pagar com dinheiro muitas vezes, né? E aí você não consegue transformar isso rapidamente, às vezes você começa a fazer uma promoção que não vale também, não é importante, não é boa para a empresa, né? Ou você começa a perder, porque eu falo assim, tudo que você tem um volume muito maior do que você precisa, começa a ficar um pouquinho mais descuidado, a gente acaba gastando um pouco mais do que poderia ou de um jeito diferente. Além do que, gente, assim, ó, todo estoque tem validade. E por que tem validade? Vou perguntar para você, né? A gente trabalha com as sandálias, em tese, o produto não tem uma validade igual um perecível, não é igual um alface que vai estragar. Mas a moda não muda? Sim, eu ia comentar. A gente Exatamente. tem. E aí essa validade existe em relação a isso, porque o que o mercado comprou esse ano de você, o ano que vem ele não quer mais, ele quer outra cor, ele quer de uma outra maneira. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque todo estoque é perecível, viu, gente? Eu desafio vocês a me falarem um estoque aí que não é perecível, assim, que você vai tê-lo aí. Enfim, conta aqui depois no comentário aí dos vídeos. Isso é verdade mesmo. É bem difícil, né? Eu vou para a próxima pergunta já, mas só comentando essa questão do estoque, a gente teve uma experiência, eu não sei, foi 2009, por aí, um pouco antiga, mas o que aconteceu? Era um caixa para guardar produto. E na ocasião, uma outra pessoa fez um pedido nessa de eu vou pedir uma grande quantidade porque tem um giro assim, assim assado, vai dar tudo certo. E ele pediu uma quantidade exorbitante. Já não tinha lugar de comportar o estoque, porque também tem essa questão do espaço físico, né? Você precisa de ter a rotatividade.
e tem que ter o espaço da reposição. Então, ele pediu um monte, ficou guardado. Nossa, ficou, eu acho que uns 4, 5 anos usando o mesmo estoque. Aí o que aconteceu? Todos os outros produtos teve mudança de caixa, porque igual você falou, né? Até as embalagens a gente muda de acordo com tendência, né? Então, a cada um ano e meio, assim, ou dependendo até menos, a gente tem alterações de materiais. Aconteceu que as caixas ficaram defasadas. O que aconteceu? Foi usando, trocou de tudo menos dela, desse produto específico, para tentar acabar com o estoque. E sem mentira nenhuma. Eu tenho Hoje deve ter umas caixas aí. Eu tenho essas caixas antigas até hoje. Tipo, a gente já trocou de produto, né? Foi, tipo, do ano passado, a gente falou, não, deixa esse estoque aí, porque era uma quantidade, tipo, surreal, você entendeu? Feliz foi quem vendeu na época, recebeu uma bolada. Mas pra gente, né? Então, de verdade, tem que saber comprar também, né? Eu acho que é um ponto bem importante, saber comprar é bem relevante. Então, só para exemplificar de que o estoque, sim, a gente precisa pensar. O estoque, ele faz parte do capital de giro, então, assim, é bem legal esse exemplo que você trouxe, porque, assim, não adianta a gente pensar, porque a gente vai calcular e fala assim, não, gente, mas nós temos um capital de giro aqui, né? Mas essas caixas hoje, provavelmente, elas valem pouco ou nada para você. Nada. Porque assim, Vale mudou, nada. então, assim, não tem valor, e ainda que tivesse, eu uso ainda. Aí você vai pegar essas caixas, de tanto tempo que elas estão armazenadas, às vezes elas já não servem mais, porque elas estão manchadas, elas estão. Então, assim, é o que eu falo do perecível, mesmo não sendo um produto que vai perder, mas ele acaba perdendo ali o valor agregado que ele tinha, e aí perde. Porque assim, não adianta você tentar usar que o mercado não quer. Aí você acaba tentando, você perde vendas, que é muito pior, né? Exato, porque Legal. já, tipo, é uma outra pegada, né? Vamos colocar assim, a gente já mudou a imagem, já mudou a forma, né? O produto em si, a forma de passar a visualização dele alterou, o público altera nesse tempo todo. Então, se eu uso a mesma caixa dessa época, vai ser muito feio. Até porque as informações, por exemplo, quem assinava o produto lá no passado já não é a mesma pessoa. Então, assim, ficou, né? A gente estava até comentando o que vamos fazer com as que sobraram, né? Tipo, vamos vender, tipo, descartar, porque não tem o que usar. E é muito específico, né? Assim, você vai vender, assim, você dependeria de encontrar alguém que fizesse algo, enfim, né? É muito Que difícil não vai ter. comercializar isso, né? Esse tipo de situação que é personalizada, né? Legal, Exato, muito bom. Excelente exemplo. Acho que vai fazer sentido aí para as pessoas. eu espero. O que eu ia falar para você? Uma pergunta, só para a gente já ir caminhando para o final. O que seria a diferença do CPV e os custos diretos pagos? São duas perguntas que quero fazer, uma em seguida da outra, que tem muito a ver com essa questão do custo de produto vendido, né? Tá. E qual que seria essa diferença de fato, assim, na prática? Tá, vamos pensar o seguinte, ó, os custos dos produtos, eles fazem parte dos custos diretos. Só que os custos diretos, você está falando custos diretos de fabricação ali, né? Custos Isso. diretos. Então, assim, ó, o que são os custos diretos? É tudo que você utiliza para geração. Então, inclusive a mão de obra, ela é um custo direto de fabricação das pessoas que trabalham na produção do produto. Vamos pensar assim, né? Parece redundante, né? Produção do produto e tal. Enfim, né? As pessoas que estão ali na linha de produção. Porque nem todo mundo, gente, que trabalha na produção, às vezes eu tenho a pessoa que faz a limpeza, mas não necessariamente ela está atrelada à produção. Então esses custos diretos, vamos pensar o seguinte, ó, deixa eu até pegar aqui o que mais que faria ali, ó, até a depreciação das máquinas é um custo direto da fabricação, tá? Os materiais, então, assim, há uma graxa que eu uso ali para a máquina, é um custo direto, né? Uma linha para costurar, enfim. Então, aí tem que avaliar especificamente o que é a empresa e a indústria, porque cada uma vai ter um. Então, se eu falar aqui, às vezes, um custo direto, por exemplo, a energia elétrica, se você consegue estimar a energia gasta na máquina, é um custo direto.
tá? Então, Magda, mas eu não consigo. Então, não acho indicado que você lá na DRE calcule. Então, assim, coloca energia elétrica no custo fixo, que muitas vezes isso não oscila tanto, que você já tem uma linha produtiva aí, mas se eu não consigo colocar na máquina, então eu não porque aí não vai para o produto, entendeu? Não vai necessariamente desta maneira para o produto. Não sei se ficou claro assim, tá, Gina, que custo do produto vendido está dentro de custo direto. Sim, sim. Não, eu entendi, sim. É que quando a gente vai fazer os cálculos, sempre separa, né? E aí eu tinha ficado com essa dúvida, qual que era a importância ali, o que era essa separação. Tá. Vamos falar por que separa normalmente? Você está falando porque às vezes a gente separa para fazer os cálculos na DRE, né? Porque eu Aham. acho bem importante o empreendedor olhar para o custo do produto vendido separadamente, porque a influência do custo, ele praticamente é o maior dos custos materiais, né? É o custo do produto. Então, eu gosto de separar, quando faço cálculo na DRE, para as pessoas olharem aquilo com carinho por causa da formação de preço de venda, tá? Entendi. Então, o que tem a ver agora com essa pergunta que eu queria te fazer, para a gente finalizar aqui, da questão da formação do preço de venda, né? Tá. Tipo, eu tenho que sempre fazer a avaliação, a formação do meu preço baseado na DRE, com os resultados que eu tenho, para ter um resultado, né, positivo, ter lucro. Como que eu consigo fazer, tipo, essa avaliação, saber se o preço está de acordo? Porque eu comentei, o preço é um pouco difícil, porque não é só o custo que eu acho que a gente tem que considerar, a gente tem que considerar o mercado na hora de formar um preço. Quanto o cliente está disposto a pagar pelo produto, né? Então, só que eu também, eu me baseio bastante ali no custo, só que às vezes não dá para aumentar o tanto que eu quero ali, como que eu consigo, sabe? Eu acho uma fórmula perfeita para fazer esses preços. Sim, ó, digamos que assim, ó, é até legal, tá, Gina, que você está comentando aí, porque eu fiz uma aula mão na massa, inclusive, a respeito de como é que você chega no preço de venda olhando para a DRE e qual a importância da DRE. Então, tem uma aula gravada que eu quero convidar tanto você quanto quem está assistindo, olha lá no YouTube e no Face, acho que essa aula está nas duas plataformas lá, mas vai lá no YouTube e dá uma olhadinha no meu canal, tem essa aula de formação de preço de venda, em que eu faço passo a passo da DRE, que é necessária. Por quê? O que paga as contas da empresa? O que paga as contas é a receita, certo? Uhum. E a receita é gerada com a venda desses produtos, falando aqui especificamente na tua empresa que é produto. Pode ser serviço, se for uma empresa de serviço, mas vamos pensar em produtos agora. Uhum. Então, eu preciso calcular um preço de venda que seja o quê? Que seja possível para ser atrativo para o mercado, para poder ser interessante para pagar as minhas contas, né? Então, do ponto de vista de quem paga as contas, tem que pagar as contas com esse preço de venda. E que contas? As contas que estão lá na DRE. Então, por isso, eu pego os percentuais, né? Vou falar resumido aqui, daí, como esse convite para assistir completo lá, eu vou pegar todos os percentuais que eu tenho ali, de quanto é que representa a minha despesa fixa em relação à receita, né? Que é o quê? Monetariamente dividir a despesa pela receita e encontrar o percentual, igual eu expliquei anteriormente, tá? Uhum. E aí, com esse percentual, eu falo, bom, então eu tenho que vender o meu produto, eu tenho que jogar na formulazinha lá para calcular o markup, né? Que é o multiplicador necessário em cima dos meus custos de fabricação para chegar no preço de venda. Então, eu preciso fazer a DRE porque eu preciso encontrar esses percentuais para eu não fazer um preço igual muita gente faz. Aplica 100% e vende. Mas será? Porque quando eu aplico 100, eu ganho 50, né, no final das contas, e aí desses 50, quanto que representa os custos fixos? Então, quando eu faço a DRE, eu encontro os percentuais, inclusive dessa parte financeira que eu comentei. Porque aí, se eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que formar um preço de venda onde eu vou conseguir pagar tudo isso, embutir cada produto que venda ganha esse percentual para pagar as contas. Mas, Magda, você comentou uma outra variável importante, que você, às vezes, não consegue repassar tudo que você precisa para o produto. Aí nós estamos falando de uma outra questão, que é o volume necessário de vendas. Por isso que financeiro, gente, ele é o efeito, ele não é a causa. Né? A causa é o quê? Se eu não tiver, por exemplo, vendas, eu não vou conseguir gerar lucro, porque é venda que paga a conta. Então, é importante que o financeiro dê as informações para as vendas serem, para as vendas acontecerem na empresa. Então,
veja que calcular o ponto de equilíbrio, que formar o preço de venda adequado, é tudo interessante, porque a hora que você fizer a DRE vai dar certo. Você vai fazer uma projeção de DRE que vai estar adequada. E aí, uma outra questão que você comentou, assim, se eu não consigo repassar, então eu vou ter que achar uma venda, eu vou ter que trabalhar na quantidade de venda. Ou eu ganho na qualidade da venda, ou eu ganho na quantidade. Quando o mercado não aceita que o meu produto, eu não consigo repassar todos os percentuais que eu preciso na empresa, significa que eu vou ter que melhorar em volume. Porque não adianta eu falar que assim, beleza, então meu produto hoje custa R$50, eu vou vender por 100, porque eu tenho que pagar minhas contas. Mas você tem concorrentes. Você tem concorrentes? Todo mundo tem um pouco de concorrência aí, né? Exato. E aí você não consegue simplesmente vender por 100 porque você tem um empréstimo para pagar. E se o teu concorrente não tem, ele não vai repassar esse produto dele. Então, por isso que a gente tem que fazer a DRE para encontrar quais os percentuais para embutir nessa formação de preço de venda. E aí, quando o preço não ficar adequado em relação ao mercado, a gente tem que trabalhar aí no volume, que é uma outra variável para se trabalhar na DRE. Entendi, exatamente. Aí você explicou bem interessante que era essa questão, né, de embutir ou não esse valor que é pago pelo lucro líquido ali, que é investimentos, dívidas, empréstimos e tal, ele nunca deve ir para o preço, né? Porque senão, nunca assim, não deveria, de fato, não deveria mesmo ir para o preço, porque senão você quer que o consumidor pague os teus regalos, né, no caso de investimento, ou as suas dívidas, né, coisas erradas que você fez no passado. Então, é um pouquinho complicado e só, tipo, tirar essa dúvida. O lucro, por exemplo, na DRE, eu vou ter um lucro lá final, um percentual que me deu de lucro ou prejuízo, né? Mas no preço de venda também eu posso incluir o percentual de lucro que quero ter por produto, né? Eu acho Perfeito. que uma coisa não influencia na outra ali, não. Não, não. E é importante que você inclua, tá, Gina? Porque se você formar um preço de venda só para pagar as contas, você está trabalhando no preço de venda mínimo. Então, existem algumas questões aí que você precisa considerar. Então, por isso que é legal olhar, porque assim, existe o markup mínimo, que é para pagar as contas, que é preço de venda para pagar as contas, mas se você trabalhar só para pagar as contas, nunca vai sobrar lucro para você reinvestir, etc. e tal. Então, tem sim que embutir lucro na hora da formação do preço de venda. Uhum. E um não influencia no outro, né? De fato, o que dá lá na DRE não tem influência com o do produto, né? Porque pode dar um resultado final lá na DRE, um percentual, que não consideravelmente é idêntico ao que é por produto, né? Porque pode, eu acho que eu entendi o que você falou, que é assim, ó, às vezes você coloca lá que você quer ganhar 15% na hora do produto, de formar o preço de venda do produto, e na hora que você vai calcular a DRE, você fala assim, mas sobrou 10. Cadê esses 5 que eu coloquei? É que muitas vezes os seus produtos podem ter margens diferentes. Então, às vezes você tem uma tabela que você está vendendo um produto com 15%, mas tem produtos que estão saindo com 10%. Então, é importante você avaliar se não está dando desconto, porque sabe, eu formo preço de venda. Daí alguém vem e fala assim para mim que vai comprar uma quantidade maior. Aí eu dou um desconto para ele. Ou seja, tirei do lucro porque a despesa fixa continua lá. Então, a DRE, ela é um compilado geral de tudo que você realizou no mês, mas também não pode ficar tão divergente, senão tem que avaliar aí como é que você está trabalhando lá na prática, porque às vezes você coloca 15, mas dá 10 de desconto. Então, automaticamente, na verdade, você está trabalhando com 5. É a realidade. E aí fica falsa ideia. Isso, é isso que eu queria entender, porque sempre dava alguma divergência e eu não conseguia entender. Ou eu estava calculando errado o preço de venda, ou tinha alguma coisa errada na DRE, né? Eu ficava pensando, só vai bater idêntico, vamos supor, se fosse uma forma de pudim, que tudo tem o mesmo percentual de lucro, não vai mudar nada, não vou dar desconto em nada, vai ser perfeitinho. Aí teria que bater um em outro. O que de verdade não acontece na prática, não dá para ser. Não, porque a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando no dia a dia, então você vai trabalhando conforme o mercado. Então, o cliente pagou à vista, você dá um descontinho, passou o cartão, não passou. Então, tem uma série de variáveis aí que vão dar uma diferença. Agora, vamos pensar de novo, que essa diferença não pode ser tão discrepante, senão você está pensando uma coisa e está executando outra. E aí é ruim, porque pode gerar um problema financeiro a longo prazo. Sim. Tem uma margem, mais ou menos, de quantos por cento? Uma margem de erro? De erro?
Ou de dar diferença, tipo assim, não existe um padrão, né, eu acho. Não existe, não existe, porque assim, ó, cada empresa trabalha com uma tabela diferente. Então, vamos pensar assim, às vezes eu trabalho aí, que nem você, indústria, você vende para o atacado e às vezes vende para o varejo. Aí a sua Uhum. tabela do atacado, você tem aí um percentual maior. Aí daquele mês você vendeu mais no varejo. Então, você deu menos desconto que a tabela do atacado não foi tão praticada. Então, vai dar uma diferença. E aí, e assim vai. Existe sim como chegar na média de cada empresa, porque aí, na média, assim, ó, entre o que você vende à vista e a prazo, ou que passa cartão, ou que faz boleto, enfim, ou que antecipa. Então, a cada empresa vai chegar e, olha, eu aplico, sei lá, 20% de desconto, mas na prática acontece 10%. Então, você vai saber que a tua percentual média é 10%. O dia que der 12%, você vai ter um sinal de alerta. Então, é legal que cada empresa chegue nesse número de discrepância que seja saudável. Tá? Entendi, perfeito, perfeito. Bom, eu acho que não tenho maiores dúvidas no momento. Vai surgir Ah, outras, com certeza. com certeza. Eu quero assistir essa da formação do preço que você me passou, Uhum. de fato, ali para mim avaliar. E levar bem certinho assim, essa questão do estoque, né? De fazer, encontrar, por exemplo, o CPV, que para mim, como indústria, é bem desafiante assim, para a gente fazer, ter o valor certinho, né? Conseguir essa média exata. Já aprendi um pouquinho nas consultorias também de como fazer, né? Da maneira correta. Estou colocando em prática aí algumas planilhas. Espero conseguir um resultado. É muito desafiante até você colocar isso em prática, assim, com todas as pessoas que são envolvidas, explicar o conceito de como funciona, como deve ser feito, né? Mas acredito que vai dar certo. Isso é um super desafio aqui para a gente, mas acredito que consigo. Então, agradeço de esclarecer todas as minhas dúvidas nesse momento. Obrigada por sempre estar acompanhando a nossa empresa aqui, sempre de perto, com todo carinho. Ensinando, né? Dando essa mentoria ali para mim mesmo, como pessoa, agradeço muito, aqui para a empresa também, e pela oportunidade de estar participando do programa com você e tirando essas dúvidas. Tudo bem, Adna, eu que agradeço, assim, pela tua disponibilidade, né, de expor, né, assim, as suas dúvidas aí, mas eu tenho certeza, assim, pela minha experiência de consultoria e até pela minha experiência como empreendedora, porque eu já tive comércio também, e eu sei como é que ela na prática fala assim, gente, isso aqui, né, às vezes você fala, nossa, mas será que eu estou indo pelo caminho? Gente, persevere, né? Assim como você, Adna, já construiu uma história totalmente diferente, porque está perseverando, está indo atrás. E o que não é desafiador nesse mundo do empreendedor, né? A gente tem um desafio, e isso que é gostoso, né? Isso que faz você chegar na tua empresa e falar assim, o que eu tenho para hoje, né? E aí vai planejando e as coisas vão mudando, vão melhorando, e com certeza o resultado vem. Obrigado, viu? Por Vocês nada. fica aí, vai lá e assiste o vídeo que eu vou estar esperando todos vocês lá no canal do YouTube para assistir os outros vídeos, porque finanças é uma junção de todos esses conteúdos que a gente discute aí em cada um dos falhos especialistas, tá bom? Tá Obrigadão. certo, por Um abraço. nada. Mais. Tchau. Tchau, tchau.